Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a este culto. Espero que possam sentir-se acolhidos pelo Senhor que ressuscitou para dar a cada um de nós a salvação. Neste culto, no segundo domingo da Páscoa, reflexionaremos sobre a vida a partir da comunhão com Cristo. A primeira comunidade de fé é exemplo para nós cristãos. Com aquelas primeiras pessoas, podemos aprender que os valores do reino de Deus podem ser aplicados na prática. Também hoje, como comunidade de fé, acolhemos familiares, amigos e amigas enlutados. Por um lado, lembrando de que já se passou um ano do falecimento do Norberto Miller, e por outro, da morte recente do Marcos Flor. Celebramos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em nome do Deus triuno que revelou seu amor por nós na cruz, libertando-nos de todos os nossos pecados, por graça, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e nos mantém como cristãos unidos em sua fé. E pela força do Espírito Santo nos conduz a uma nova convivência entre irmãos e irmãs. Amém. Continuamos a orar. Todo-Poderoso Eterno Deus, nós te pedimos, sê com teu Espírito Santo entre nós, desperta nossos corações para que recebamos tua palavra, desperta nossas consciências para que usamos tua vontade, renova em nós diariamente a fé em ti, faze de nós discípulos dispostos a anunciar tua grandeza e levar a tua salvação ao mundo. Permite que o teu amor nos conduza àquelas pessoas que precisam ver os sinais do teu amor através das nossas palavras e dos nossos gestos. Amém. Deus, e
Leitura de Atos, capítulo 4, versículos 32 a 35. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Após a Páscoa, é crucial o testemunho da fé no Cristo ressuscitado. Este é o centro da fé cristã. Cristo ressuscitou, Ele vive. Essa certeza que nos dá força por meio do Espírito Santo. Com a ressurreição de Cristo, podemos ver como Deus age em meio aos poderes de morte deste mundo. Uma das formas que Deus encontra para fazer valer a força da vida sobre os sinais de morte é através da comunhão, uma comum união que faz com que as pessoas saiam do seu individualismo, comodismo e se reúnam em comunidades, partilhando tempo, tesouros e talentos. A partir da ressurreição de Cristo, as pessoas são exortadas a viver seguindo os valores do reino de Deus. O texto do livro de Atos relata como aquela primeira comunidade de fé reagiu à mensagem da ressurreição de Cristo. Mas a leitura bíblica nos fala como aquelas pessoas, quase 2000 anos atrás, reagiram e viveram a mensagem do Evangelho. Por isso devemos perguntar: como eu reajo? Como você reage à ressurreição de Cristo? Como a ressurreição de Cristo afeta as nossas relações interpessoais? Como nós vivemos a fé que Deus nos deu? A multidão que fala o texto de Atos faz referência à grande comunidade cristã que se reunia no início em casas, formando uma unidade humana que pensava, agia, orava e partilhava a vida de fé com um só coração e com uma só alma. A riqueza daquela comunidade não é econômica, mas provém do poder e da força de Deus que acompanha o serviço de testemunho do povo de uma vida digna de partilha, amor e justiça. Mesmo assim, aquela imagem de nosso texto de uma comunidade congregada, unida, reunida, não consegue ser suficientemente ilustradora. Por isso seguem dois exemplos. O de Bernabé, uma pessoa com muitas posses que as coloca a serviço dos apóstolos e por isso da igreja. E o exemplo de Ananias e Safira, que quiseram dar um jeito, não entregando todo o valor e por isso foram castigados. O paradigma daquela primeira comunidade é complicado, por isso carece de explicação. Ao colocar esses dois exemplos, que terminam de forma diferente, quem escreveu Atos quis mostrar que naquela primeira comunidade, o discernimento para agir são os valores do reino de Deus. A primeira comunidade cristã precisou permanecer unida e firme, a fim de que pudesse dar um bom testemunho e confessar abertamente a sua fé, apesar de todo o contexto de perseguição do Império Romano. Diante dessa situação perigosa, a coesão, a partilha, a oração eram essenciais. Esse foi o antídoto para que as comunidades pudessem resistir e viver comunidade num tempo em que nada era fácil. Foram animados pelo Espírito Santo a viver com coragem, ousadia e fé. Acreditaram na força da vida e na fonte da vida. Apostaram no modo de viver que os favorecia e auxiliava a vida em comunidade, contra a divisão, a opressão, modo de vida do império que não condiz com o reino de Deus.
Lembre-se, os valores do reino não eram valores da sociedade daquela época, nem são os valores da sociedade de hoje. Nós somos convidados a sermos contraculturais em muitos aspectos. Nós pregamos comunhão, onde se prega individualismo, a solidariedade, onde se prega a lei do mais forte, o cuidado, onde se prega o desprezo pelo outro, o diálogo, onde ninguém quer escutar a outra pessoa. Nós seguimos a Jesus, onde cada qual segue a si mesmo ao seu próprio Messias. Comunidade realmente cristã aposta por uma vida de partilha, de solidariedade, de ajuda mútua, de reciprocidade, de cuidado com a vida das pessoas e as suas necessidades. Mesmo à distância, como pessoas discípulas de Cristo, podemos dar testemunho ali onde estivermos. Que nossas ações possam mostrar ao mundo que nós acreditamos num Deus que em Cristo venceu a morte e que por isso tem como maior valor o amor. Deus nos chama para uma nova forma de viver. Amém. Aqui perto da pia batismal, quero acolher as pessoas enlutadas que participam deste culto. Sei que a saudade é grande. Sei que muitas vezes a morte não tem sentido. Por que tantas pessoas boas estão morrendo? Porque já são 350.000 mortes só pela Covid-19 aqui no Brasil. Porque uns são assintomáticos e outros terminam falecendo. Tantas perguntas, tanto sofrimento para aqueles que ficam. Eu, como pastor da ISLB, não tenho respostas. Eu mesmo questiono este sem sentido, mas em meio a tanta dor, eu me refugio aqui, perto da pia batismal. Lembro que não estou sozinho, assim como vocês também não estão sozinhas.
No batismo, fomos unidos a Cristo e essa união vale para além daquele breve momento em que fomos molhados. Naquele dia, nós deixamos de estar sós. A partir dali, Cristo está junto de nós, seja nas situações difíceis ou nas fáceis, quando triunfamos ou quando falhamos, na vida e na morte. Por isso, como comunidade de fé, não podemos deixar de testemunhar que, ainda que a morte parece vencer, em verdade não é o fim. Ao receber o batismo, fomos unidos também na ressurreição de Cristo. Por isso, convido a que possamos lembrar a fé na qual fomos batizados. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nosso Deus é um Deus de vida. A vida continua para nós que ficamos vivos, ainda que preferíssemos ter ocupado o lugar daquele que faleceu. Continua também para aqueles que faleceram, pois a ressurreição é a nossa fé. A pandemia é cruel, não permite poder nos despedir como quisermos, sequer passar os últimos instantes como tanto desejaríamos. Mas mesmo diante dessa dificuldade, podemos olhar novamente o texto de Atos e ver a importância da comunidade de fé, de nossos irmãos e irmãs em Cristo. Partilhamos alegrias e dores e hoje acolhemos vocês com cuidado e carinho para que possam partilhar o pesado fardo que a morte trouxe para vocês. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Lembramos que Norberto Eugênio Miller faleceu aos 89 anos, dia 10 de abril do ano passado, e que Marcos Franz Flor faleceu aos 57 anos, no dia 2 de abril. Ambos, já acolhidos por Deus, deixam familiares, amigos e amigas enlutados, e é a vocês que queremos colocar nas mãos de Deus. Por isso, oremos. Ó Deus, nosso consolo,
Enxuga nossas lágrimas enquanto recordamos especialmente do Norberto e do Marcos, assim como também lembramos de tantas outras pessoas que faleceram, seja pela Covid-19 ou outra doença. Por tua graça, intercedemos por todas as famílias que perderam entes queridos durante a pandemia pela Covid-19, mas também por todos aqueles que faleceram, porque o nosso corpo é frágil e falho. Senhor, entregamos em Tuas mãos amorosas todas as pessoas que faleceram em nosso país e no mundo. Acompanha e acolhe a todas as pessoas que estão doentes, conforta-os na fé e, segundo a Tua muita misericórdia, permite a sua recuperação. E se não for possível que se recuperem, permite que tenham um abençoado tempo de vida. Te agradecemos por todas aquelas pessoas que trabalham na área da saúde. Permite que a ciência médica cada dia possa ser melhor desenvolvida e assim ajudar a que todas as pessoas possam ter acesso a um bom atendimento. Guia também aos nossos governantes para que tenhamos boas políticas na área da saúde e no cuidado às pessoas. Em Tuas mãos, os nossos dias estão bem guardados, Senhor. A Ti pertence a nossa história, o tempo que Tu nos dás por graça e amor. Fica conosco, Senhor, em tempos de paz e de dor. Ajuda Teu povo a seguir na fé, na esperança e no amor. Permite que nosso testemunho seja sinal do Teu reino, que este mundo possa vivenciar a utopia do amor. Queremos também orar como Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nas mãos de Deus sempre estamos, na vida, na morte, das suas mãos nós não nos separamos. Nessa confiança, vivam em paz e sirvam ao Senhor.